E 7 de setembro vão sair de preto mesmo? 7 de setembro nós vamos sair de preto. Aqui em Brasília a gente vai fazer um protesto aqui, deve ter mais ou menos uns 1.000 balões, e a gente vai estar com a mordaça na boca. Quais são as reivindicações que vocês estão levando agora? Na verdade a gente já vinha aqui há mais de 7 anos conversando com esse governo, né? Ou com isso aí que a gente pode chamar de governo, com esse desgoverno, né? Certo. E a gente estava pleiteando uma reestruturação de toda a Polícia Federal, principalmente no que diz respeito à efetividade. Então a gente queria, para além da reestruturação da carreira, uma reestruturação da metodologia de investigação no Brasil. Então o nosso principal pleito era a reestruturação de carreira e a reestruturação da metodologia de investigação. O que acontece? No que diz respeito à reestruturação de carreira, eles não fizeram nada. Agora, ao final, falaram que o governo não tem interesse em discutir nada sobre reestruturação de carreira, e pior, estão dando apoio à manutenção da mudança de investigação. Para você ter ideia, Raquel, mais ou menos dos índices, eu vou pegar 2 exemplos assim, que são bem claros e bem tranquilos de entender. No Brasil, nós temos, de acordo com o Enafron, ou Enasp, eu não sei se é Enasp ou Enafron, nós temos 8% de eficiência nas investigações sobre homicídio. 8%? 8%. Para você ter ideia, se eu inverter essa estatística e tiver um homicídio agora aqui na minha sala, se a pessoa não for presa em flagrante, a pessoa que me matou tem 92% de chance de não ser presa no Brasil. Por quê? Porque não funciona, a estrutura é arcaica, né? A estrutura de segurança pública do país, de investigação no país, ela é toda balizada no inquérito policial, e que só existe no Brasil. É por isso que a gente está passeando com o elefante branco para cima e para baixo aí. O inquérito policial, ele veio com Portugal, ele é uma metodologia de investigação que não acompanhou a sociedade, não acompanhou a modernização da sociedade e não mais se adequa às nossas necessidades. Ela é burocrática, ela é extremamente cartorializada e só existe isso no Brasil. Por exemplo, cartório na polícia só tem no Brasil. Burocracia na polícia só tem no Brasil. Para você ter ideia de índices de efetividade para comparativo, Raquel, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são metodologias jurídicas diferentes um pouco do Brasil, que não é civil law, é common law, né? Ou seja, não existe essa necessidade de você colocar tudo em lei, mas lá você tem, na Inglaterra, cerca de 90% de efetividade nos crimes de homicídio, e nos Estados Unidos chega esse índice a 63%, 64% de efetividade de resolução. Ou seja, quem mata alguém, nos Estados Unidos e Inglaterra, um tem 63% de chance, outro 90% de chance de ser preso, de cumprir pena, né? Na verdade, seja essa pena qual for. Mas aí o pessoal geralmente discute comparativo, não é um comparativo adequado, porque a metodologia é uma metodologia diferenciada. Então aí a gente usa, nós importamos de Portugal, e essa é toda uma metodologia da Europa continental. Então perfeito, vamos trazer a Europa continental. A França tem 80% de efetividade. O Chile, nosso vizinho aqui, tem 83% de efetividade. E a Colômbia, não sei se você se recorda, mas a Colômbia, 15, 20 anos atrás, tinha o crime organizado infiltrado no legislativo, no executivo e no judiciário. Nós tínhamos uma guerra civil, morte a céu aberto, sem problema nenhum. E eles mudaram toda a estrutura de investigação criminal lá na Colômbia. Hoje eles estão com cerca de 60% de efetividade, só com a alteração da estrutura de investigação. Sem precisar fazer nenhuma estrutura maior. Então esse é um pleito que a gente tem, que é um pleito macro, que o Ministério da Justiça e esse governo não abraçam. Ele tinha, esse governo, no primeiro projeto de campanha do Lula, tinha isso. A partir do segundo mandato e no mandato Dilma, é a manutenção da segurança pública do jeito que está, ou seja, sem segurança para a população, sem efetividade. Aí a gente fica com essa sensação absurda de impunidade que nós temos no país. Vide aí o Donadon, né? Vide aí esses vários condenados por corrupção, crimes de colarinho branco, que não cumprem efetivamente a pena. Isso é derivado da nossa estrutura de investigação,
que é uma estrutura de investigação bem arcaica. Eu costumo fazer o comparativo com o carro de boi. O carro de boi, quando o Império Português veio para o Brasil e trouxe toda essa estrutura, ele trouxe o carro de boi. E Dom Pedro viajava de carro de boi, ia para Petrópolis, andava dentro do Rio de Janeiro, e o carro de boi e o transporte, né, de charrete serviam perfeitamente, se adequavam às necessidades da sociedade da época. Ou seja, era o meio adequado. O que o Brasil fez no que diz respeito à segurança pública? Ele tirou a roda de madeira e colocou roda de liga leve no carro de boi. Pegou a estrutura, que era uma estrutura pesada, e colocou fibra de carbono no carro de boi. Colocou 30 bois para puxar o carro de boi. Mas mesmo assim, hoje, com a modernização, o bandido está andando no mínimo de golzinho 1.0. Se esse gol não quebrar, a gente não pega. Esse é o comparativo aí mais adequado para o que a gente tem de segurança pública e de investigação no país. Na prática, como é que a gente pode entender isso? Dá um exemplo rasteiro para mim de como é uma investigação hoje e qual seria o ideal. Vamos lá. O que tem que mudar? Hoje é a investigação no Brasil. Vamos lá, vamos pegar qualquer crime aqui. Aí no carnaval, ou então em qualquer evento no Rio de Janeiro, roubaram teu celular e tua carteira, Raquel. Tá. O que tem que ser feito? Você vai comunicar ao primeiro policial que passou. Policial militar, porque no Brasil é um policial militar que vai estar ali primeiro te atendendo. Só que o policial militar, ele não tem autorização para resolver nada. Uhum. Ele vai simplesmente fazer uma rápida averiguação, ver se o cara, se o assaltante está por perto. Se não tiver, ele vai te colocar na viatura, ele e o outro policial militar vão colocar você dentro de uma viatura e vão te levar a uma delegacia de polícia civil. Porque a delegacia de polícia civil é que vai autuar. O que quer dizer autuar? Vai fabricar papel para você. Aí você vai chegar nessa delegacia da polícia civil, vai esperar a figura do delegado de polícia chegar. Ele vai demorar, muito provavelmente, 4 ou 5 horas para resolver todo o seu problema. Em média são 4 horas de demora. Vai fabricar um monte de papel sobre esse assalto, sobre esse furto, no caso. Seria um furto, e esse papel, você vai sair com esses papéis na mão. Uhum. Tá? E aí, vai ser com esses papéis, vai ser formado um inquérito policial e vai ser despachado para uma equipe que tem um delegado e alguns agentes para que eles investiguem essa situação. Isso já levou 1 semana, 10 dias. A partir desse momento, começa-se, em tese, uma investigação sobre o furto da sua carteira e do seu celular. Uhum. Só que, devido à quantidade de volume e também à situação de falta de provas na hora do crime, na hora do cometimento do crime, que quanto mais próximo, quanto mais rápido você colher as provas, mais elas vão ser fiéis ao que aconteceu no que diz respeito à segurança pública. Então, Claro. como houve toda essa demora para chegar ao local do crime, o que vai acontecer? Eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum nessa investigação. Resultado disso: ninguém vai ser preso, nada vai ser investigado, você não vai ter seu celular de volta e muito menos sua carteira, dinheiro e documentos. Essa é a situação no Brasil, tá? E detalhe, se demorar mais de 30 dias, tem que mandar para o Judiciário e para o Ministério Público pedindo prorrogação de prazo. Isso demora mais 60 dias para ir, 60 dias para voltar e nada se resolve. Essa é a burocracia, é a engenharia que hoje é aplicada na investigação no Brasil. Eu vou te dar um exemplo prático e bem contemporâneo para você me dizer o que vai acontecer. Certo. No dia 11 de julho, eu estava fazendo a cobertura de uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara. Certo. E eu estava dentro de um hospital que fica em frente ao Palácio Guanabara. Quando eu comecei a ouvir as bombas, eu estava com uns colegas dentro do hospital. O hospital tinha meio que virado um QG. E ali virou alvo, tiro ao alvo de bomba. Algumas pessoas saíram do lugar, ficou ali entre eu e o total uma meia dúzia, sendo bombardeados, gato e rato. Só eu contei, de lembrança, umas 4 do meu lado, umas 4 bombas do meu lado. Por conta desse evento,
apesar da população gritar, não, é um hospital e etc., da gente levantar os braços, a coisa virou uma nuvem branca. E aí alguém gritou, falou atrás de mim, vamos sair daqui, não está dando para respirar. Eu saí correndo em direção à porta do hospital e esqueci que ela era de blindex e atravessei a porta. O pessoal dos advogados voluntários, um deles me falou, como você teve ferimento e tal, é importante você ir à delegacia, fazer o registro e etc. Fui à delegacia e finalmente quando eu fui atendida, aí foi um bom atendimento até, e eu saí de lá com um BO, um papel, um desses papéis que você falou, para ir ao IML, e saí com um BO de abuso de autoridade. Isso foi no dia 11, madrugada do dia 12, esse registro, né? E eu fui ao IML, disseram que eu tinha que esperar 30 dias para chegar algum resultado desse meu exame no IML na delegacia. Laudo de corpo de delito. O laudo de corpo de delito. E dentro desse modelo que você está falando, você antes falava de um celular. Sim. Né? Um celular inocente, que só o dono do celular foi prejudicado. Exatamente. E no meu caso? O que vai acontecer? O delegado vai mandar para um escrivão de polícia. O escrivão de polícia vai fazer toda a burocracia. O que é a burocracia? Autuar isso no inquérito policial. Fazer toda a portaria de instauração, todas as comunicações de praxe, aquela burocracia que não existe em nenhum outro país do mundo. Após isso, eles vão, se você tiver relacionado a algum nome de algum policial militar do BOP que tenha participado e que você lembrou o nome, eles vão mandar um ofício intimando os policiais que você tenha relacionado. Se não, ele vai mandar um ofício para o chefe do batalhão, para que ele relacione todos os policiais que participaram daquele dia da operação, vamos dizer assim, da operação policial naquele dia. Isso vai levar aí 30, 60, 90 dias. Ele vai receber o escrivão vai receber esse documento em resposta com a relação dos policiais, vai fazer a juntada, olha que absurdo, são esses termos mesmo. Vai fazer a juntada dessa documentação no processo, no inquérito, né, policial, e vai fazer concluso para o delegado. O delegado, depois de 2, 3 dias, 4 dias, vai pegar, vai olhar, vai ver, olha, tenho N policiais aqui, não tem a pista de quais os policiais realmente entraram no hospital. Então vamos intimar todos. Vai intimar todos para serem todos ouvidos na delegacia. Isso é inquérito. Isso eu estou sendo pragmático e te dando trâmite normal, ordinário. Certo. Se ele andar. Porque corre o risco dele não andar e não ter nenhuma coitiva. Vão ser ouvidos todos. Todos. Os policiais militares. Mesmo, e aqui está acontecendo uma coisa interessante, porque tem vários que estão sendo, tipo, a escala de folga é que não tem folga, entendeu? Já há muito tempo. E no meu BO, particularmente, eu não citei nenhum, porque como veio da mancha, né, de grupo do choque, não dava para identificar. Aí fica na conta do comandante, digamos, né? Na verdade, o que vai acontecer nesse seu boletim de ocorrência? Ele vai ser enviado para o judiciário depois de 30 ou 60 dias. O judiciário vai dar mais prazo e vai ficar indo e voltando com prazos, com oitivas. Eles não vão chegar a nenhum resultado prático do crime de abuso de autoridade e vai ser arquivado o processo, vai ser arquivado o inquérito, na verdade. É isso que vai ocorrer, sendo bem pragmático e bem claro nessa situação que você me relatou. Quer dizer, nada vai ser resolvido. Isso aí vai levar, sendo bonzinho contigo, essa enrolação, 1 ano e meio, 2 anos. Que beleza. Quer dizer, todo mundo que está agora... Essa prestação de serviço público que o governo está fornecendo à sociedade. A gente paga imposto para ter uma segurança pública eficiente. Toda a população, eu, você, todo mundo. E o governo, ele ainda, por não ter pessoas com conhecimento e não ter vontade política de mudar, ele quer que a polícia permaneça como está hoje,
ou seja, com essa eficiência muito ruim. Não tem como negar que o governo não tem interesse em modificar essa estrutura hoje. A gente fica com essa prestação de serviço público totalmente desarrazoada e totalmente ineficiente. É essa a situação. Está acontecendo dentro do cenário político das manifestações, vários manifestantes, tanto na rua quanto pela internet, no Facebook, que estão recebendo intimações e que estão sendo chamados a depor. Nesse caso, se houvesse interesse de se fazer uma investigação, ela funcionaria, porque acharam o cara provavelmente pelo IP. O que nos leva a crer, por exemplo, que qualquer um que está dentro de uma rede macro de comunicação com esse assunto está sendo rastreado. Isso é uma maneira de intimidar, é uma política de governo. E aí, partindo para essa parte de política de governo, toda essa estrutura que está sendo montada para que venha a ter qualquer tipo de represália a quem está participando dos movimentos, isso também é uma política de governo para enfraquecimento dos movimentos, o que não é interesse do governo que sim permaneça esse movimento, porque prejudica a imagem do país, porque nós estamos em grandes eventos, etc, etc. Eu falaria para você o seguinte: para quem já recebeu essas intimações e tem uma participação sem agressividade, sem violência nos movimentos, que fique muito tranquilo, porque nós temos a liberdade de expressão na Constituição Federal, e qualquer investigação nesse sentido, ela teria que partir sim para isolar as pessoas. E isso, da mesma forma como a polícia tem condições de fazer uma investigação em meio a redes sociais, ela também tem condições de fazer em qualquer manifestação o isolamento dessas pessoas e o acompanhamento dessas pessoas. Isso não vem sendo feito. Não vem? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Isso não vem sendo feito. Se tivesse sendo feito, essas pessoas já estariam sendo presas quanto da primeira atitude violenta nos atos, né? Então, isso você vê claramente que é uma política que foi apresentada para que os policiais cumpram. E, em regra, os policiais militares, porque eles vivem sob um regimento, muito embora os policiais, aí eu vou abrir um aspas aqui, os policiais federais, hoje, eles têm como regimento um regimento paramilitar, a Lei 4878/64 é a lei disciplinar da Polícia Federal, ela é posterior ao ato institucional número 2, então você imagina o teor dessa artigo, uma Constituição de 88, e os policiais federais estarem extremamente desmotivados hoje pela política de governo. Voltando aos policiais militares, especificamente, eles têm que cumprir regras. Não tem como você, como policial militar, não cumprir aquela regra. E não cumprindo aquela regra, aquela ordem que foi passada, ele pode até ser preso, pode ser afastado. Então eles vão cumprir a orientação que lhes foi passada. E muito do que eu venho acompanhando é de que essa orientação é da orientação de deixar acontecer as agressões, deixar acontecer os problemas e depois vir à mídia para falar que são vândalos e que estão atrapalhando o movimento, esse discurso que está aparecendo hoje na mídia. Da mesma forma que eles têm como fazer essa investigação, como estão fazendo essas intimações aos repórteres e pessoas que estão participando pacificamente, eles poderiam fazer também da mesma forma com as pessoas ou com os ditos vândalos. Isso eu tenho até postagem minha, Facebook, etc., comentando isso. Que aqui em Brasília, pelo que a gente vem acompanhando, e eu acompanhei de vários movimentos aqui, é bem simples para uma polícia que tenha uma inteligência fazer esse tipo de diferenciação e
fazer o isolamento desse pessoal. E você Não acha vem que sendo isso... feito. Você, Pode falar. você acha então que isso não está sendo feito, não é por incompetência? Eu acho que não está sendo feito, não é por incompetência. Existe ordem superior para que não haja qualquer tipo de tentativa de isolamento desse pessoal durante os protestos. Ou seja, há interesse de que haja manifestação com violência e que se prendam as pessoas erradas e que se instale um certo terrorismo paralelo? Eu entendo que, utilizando o que você me passou, que são as intimações aí a pessoas que são repórteres e pessoas que não estão participando dos movimentos mais agressivos. O que eu entendo é que existe sim uma política para que você desqualifique os movimentos. E como eles vão utilizar e passar para a população essa desqualificação desses movimentos, falando que esses movimentos não têm mais legitimidade. O único jeito de deslegitimar esses movimentos seria por meio de atitudes agressivas, atitudes com armas, com coquetel molotov, algo que eles possam utilizar para falar que esses movimentos não têm legitimidade. Então eles deixam essa situação ocorrer sob o manto de que não há possibilidade de se isolar essas pessoas no meio de uma multidão, que realmente não é um trabalho fácil, mas dá para ser feito. Porque no meio de uma multidão, você isolar 50, 60 pessoas não é fácil de se fazer. Mas a gente também pode utilizar as imagens aí do Leblon, onde todos aqueles que ficaram, que estavam quebrando o banco e lojas, eram poucas pessoas. A grande quantidade já tinha se dissipado, já tinha saído, a grande mobilização estava em outro caminho e nada foi feito para impedir aquele quebra-quebra daquelas pessoas. É verdade. Então a gente entende que é o meio pelo qual vai se paulatinamente desqualificando os movimentos. Em algum momento a Polícia Federal foi chamada para uma conversa sobre esse momento político que a gente está vivendo? Olha, eu como presidente do sindicato com certeza não seria chamado para essa conversa, né? Mas acredito que parte da Polícia Federal, alguma parte da Polícia Federal, tenha sido comunicada sim, principalmente a parte de inteligência, mas a Polícia Federal efetivamente não atua nesses movimentos. Os policiais federais, no máximo, atuam na segurança de dignitários, ou seja, se houvesse alguma necessidade de algum representante internacional estar presente e algum protesto contra esse representante internacional, aí nós teríamos policiais federais trabalhando diretamente nesses movimentos. O que a Polícia Federal atuou foi só o do quebra-quebra que teve no Itamaraty. E foi posterior. Nós fizemos a perícia e trabalhamos naquela investigação específica do quebra-quebra no Itamaraty, porque é o bem público federal. E a ABIN? De que maneira que ela entraria? A ABIN, com certeza. A ABIN, com certeza? A ABIN, inclusive, com infiltrados, você pode ter certeza. No Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Pernambuco? Todos os lugares, todas as principais capitais. Infiltrados como manifestantes ou até como fotógrafos, jornalistas, etc. Como jornalista, como fotógrafo, como vendedor de picolé, como manifestante, como vendedor como é que fala? Vendedor de cobertor, igual aconteceu aqui com a gente na manifestação nossa aqui no dia da marcha dos policiais federais. A gente tem 90% de certeza de que o vendedor de cobertor é da ABIN, porque ninguém vende cobertor com um sol daquele aberto a pino, meio-dia, para os policiais federais, acompanhando os policiais federais vendendo cobertor em plena luz do dia, a 35 graus de calor. E não ia vender um cobertor como não vendeu, né? Nós estávamos acompanhando os policiais federais com outro intuito.
O que você tem a mais de informação sobre a ABIN? Porque, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, numa manifestação que houve no Leblon em julho, eu cheguei a ter essa informação diretamente, cheguei a fazer um artigo que eu publiquei na minha página no Facebook, sem muitos detalhes, porque eu não tive muitos detalhes que eu tenha conseguido apurar. Mas dias depois da minha publicação, o Globo publicou o fato que foi, entre alguns detidos do quebra-quebra do Leblon, que foi exatamente esse aí ao qual você se referiu, que foi o dia que a PM não fez nada, e já estava antes do quebra-quebra marcado uma coletiva do governador, comandante, chefe da Polícia Civil e OAB para as 8 da manhã, quer dizer, ficou bem claro que houve o interesse de deixar quebrar para que essa reunião tivesse um conteúdo de efeito. E o que aconteceu foi que do grupo de detidos na 14ª DP, tinha uma mulher. E lá para as tantas, essa mulher estava acompanhada de uma advogada, mas essa advogada se aproximou de um advogado voluntário meio que pedindo ajuda. Aí ele falou, mas você não é advogada dela? Que tipo de ajuda que você precisa? Se ela tem advogada, não precisa da gente, a gente está aqui para atender quem não tem advogado. E aí apareceu um suposto amigo dessa que tinha sido detida, envolvida provavelmente no quebra-quebra das lojas, de bancos, etc. E aí apareceu o marido dela, também servidor, que se apresentou como da ABIN, dando carteirada mesmo, e que estava muito nervoso e chegou a discutir com a delegada e ficou detido também por desacato à autoridade, porque parece que ele se excedeu. Esse evento aconteceu nesse dia do Leblon, então eu estou falando de 2 caras da ABIN, provavelmente, isso porque ele não sabe quem era essa mulher, nem quem era essa advogada. Desde então, isso ficou meio que restrita, essa informação, à atenção de algumas pessoas, mas sem muita confirmação maior e sem muito debate maior sobre isso. E na minha compreensão, desde então, a ABIN está dentro, né? Qual seria o porquê da orientação para a ABIN estar dentro desse tipo de investigação e de que maneira você sabe que ela está ou de que maneira você imagina que ela está? Na verdade, a gente só imagina porque a gente não tem fontes oficiais para te dar essa informação. Certo. Mas, de qualquer forma, esse acompanhamento pela ABIN faz parte da atribuição do próprio órgão, da Agência Brasileira de Inteligência. Essa atribuição deles, fazer o acompanhamento, inclusive, de todo o movimento social, todo o movimento sindical, tudo isso, a ABIN tem um acompanhamento e faz relatórios semanais. Então, vocês podem ter certeza que relatórios semanais, com nome de participantes, se eles conseguirem, com fotografias, tudo isso eles apresentam. Faz parte da atribuição do órgão. Aqui em Brasília a gente sabe que, inclusive, tiveram agentes da ABIN, no caso do Itamaraty, envolvidos no caso do Itamaraty, e depende muito da instrução e da política que está querendo ser implementada. A ABIN ela pode ser mal e porcamente feito um comparativo com a CIA americana. Uhum. Então, você pode fazer aí um paralelo de atribuições e de ações que visam a proteção do Estado ou do governo, né? Então você pode ter certeza que esse acompanhamento vem sendo feito. Agora, quanto às ingerências efetivas em movimentos, em quebra-quebra, nós temos aqui no Sindipol essa preocupação, no Sindicato de Policiais Federais essa preocupação. Nós já temos fotos de pessoas que não são policiais infiltrados dentro do movimento policial federal. Da mesma forma, eles infiltram gente dentro dos movimentos sociais, com certeza. E isso aí cabe, por isso que essa dificuldade de vocês é muito difícil de se dirimir. A nossa, nós conseguimos fotografar, nós temos fotos, nós temos alguns levantamentos, até porque o número de policiais aqui é restrito e nós conhecemos quase todos. Mas vocês vão ter essa dificuldade. Agora, a certeza vocês têm. Existem agentes da ABIN infiltrados
a gente não sabe quais as ordens e não tem como a gente ter certeza de quais as ordens são passadas, se eles participam ou não de quebra-quebra ou de movimentos para desqualificar esses movimentos sociais, só que o relatório e a participação com certeza porque faz parte da atribuição da própria Agência Brasileira de Inteligência. Então eles estarão e sempre estarão e estão acompanhando todos esses movimentos, seja as estratégias e a montagem dos movimentos, as preparações, seja durante os movimentos. Eles vão estar acompanhando vocês com certeza. Isso tanto na rua quanto nas redes, né? Obviamente. Tanto na rua quanto na rede. Ou seja, tá todo mundo monitorado mesmo que o log não seja aberto porque de repente aquela pessoa não é a primeira da lista, mas ela tá lá. Não, com certeza, e eles infiltram gente. Às vezes uma pessoa que está ao seu lado pode ser que esteja passando informação, porque não só diretamente pelos agentes da BIM, eles recrutam pessoas para passar informações também. E não existe nenhum sistema hoje que, dentro do conhecimento técnico de vocês, seja seguro? Qualquer tipo de software, verdade, processo de e-mail, de troca de mensagens. Quanto à restrição de informação, você usar hoje como é que é o nome? Estranho aqui. Facebook. Não, o Facebook não. Mas é o que eu te falei. Se eles infiltram alguém dentro da mídia ninja, que é o caso de vocês aí, eles vão ter acesso a todas as informações sem precisar fazer nenhuma investigação e sem paranoia nenhuma de redes sociais ou de interferências e buscas de dados, como no caso dos Estados Unidos com a presidência da República. Eles conseguem vir informante mesmo. Tá, e Facebook é uma janela aberta, é isso? O Facebook é bem fácil de se conseguir as informações. Não dá para você ter segurança no Facebook, não. Gmail também, Yahoo, essas grandes redes também são fáceis. Qualquer e-mail você consegue, com um bom bacharel em tecnologia de informação, você consegue quebrar a segurança, tá? Espelhar o seu computador, colocar um cavalo de Troia no seu computador. Tem vários tipos de situações que podem ser utilizadas para que você consiga capturar essas informações. Existe alguma maneira da gente saber se está sendo grampeado ou monitorado? O telefone fica diferente? A internet trava? No que diz respeito à internet, se o seu computador está espelhado, só tem um jeito. Você fazer, como é que chama? Formatação do seu computador todinho. E não tem como você, a não ser que você leve para um bacharel em tecnologia da informação, ele consiga achar o específico arquivo e veja que aquele arquivo espelhou o seu computador. Agora, o telefone, os grampos, em tese, são só grampos autorizados pela justiça. Mas a gente sabe que existem grampos sem autorização judicial que acontecem aí de forma ilícita. Esses não podem ser utilizados contra ninguém, mas eles servem para você fazer o acompanhamento das informações. E se você tiver com um telefone grampeado, é muito difícil você conseguir detectar. Você tem algumas maneiras, você pega o seu telefone, liga de um para o outro e vê se está dando eco, de vez em quando dá um eco, mas nada muito confiável não. É só você não tratar de informações que você quer que fiquem compartimentadas para ser utilizado contra a pessoa, no que diz respeito à organização, de manifestações, etc., tem que ter sido autorizado pela justiça. Muito dificilmente isso foi. Se existe algum tipo de grampo, até para tirar um pouquinho da paranoia, se existe algum tipo de grampo, ele é ilegal e não pode ser utilizado. Certo. É porque a legalidade hoje está tão complexa, né? Na verdade, infelizmente, nós temos uma política de uma tentativa de bolivarização do país, né?
infelizmente. Uhum. A República Bolivariana, estamos caminhando para a República Bolivariana do Brasil, mas estamos aqui para os policiais federais, você pode ter certeza que são contra essa política e estamos brigando para que isso não aconteça, para que a gente tenha uma prestação de serviço adequada à sociedade. Por mais que a gente veja dificuldade nisso aí, inclusive dia 7 de setembro estaremos em frente ao Ministério do Planejamento participando do protesto também. Certo. E já que vocês estão também manifestantes, né? Porque as reivindicações são muitas, você também está grampeado? Muito provavelmente. Provavelmente. Muito provavelmente. O meu celular com certeza deve ter um acompanhamento. O meu computador, como eu fiz a formatação há pouco tempo, eu acredito que ainda não tenham conseguido espelhá-lo. No 7 de setembro, então, vocês vão estar lá na frente do Ministério? Como é que vai ser? A gente está pensando em fazer, como o governo quer calar a Polícia Federal, a gente deve fazer um protesto nesse sentido, com faixas de protesto, de combate à corrupção, que a Polícia Federal era a polícia que combatia a corrupção e após algum combate efetivo à corrupção nós estamos sendo punidos por esse governo. Desde quando? Desde quando? Qual foi o fato? Os fatos são essas últimas operações, as últimas operações maiores da Polícia Federal que nós tivemos, que nós aparecemos, Mensalão, Mensalinho, a história do Congresso Nacional, do deputado lá da comida lá, que eu esqueci o nome, várias operações de combate à corrupção, aquele caso de Rondônia, da Assembleia Legislativa, nós fizemos vários, nós tivemos 2, 3 anos de combate efetivo à corrupção no país, de investigações que mostraram a população de onde a corrupção vinha e como ela era montada, né? E a partir daí, e com a vinda com a nova direção geral e o Ministério da Justiça coadunando com a direção geral, paulatinamente isso aí foi caindo. Hoje nós temos pífias operações contra a corrupção, os combates à corrupção hoje se resumem a combate à corrupção pequenos dentro do INSS ou alguma coisa assim. Os desvios de verba pública mesmo estão com um combate muito pequeno. Nós tivemos uma queda de mais de 50% de 3 anos para cá no número de prisões pelos policiais federais. Nós estamos há 7 anos sem recomposição inflacionária. O governo faz 7 anos que não faz a recomposição inflacionária dos policiais federais. Hoje nós somos a carreira típica de Estado menos remunerada do Serviço Público Federal. A gente ganha metade das outras carreiras típicas do Estado. Uhum. Então a gente vê isso tudo como um sucateamento da Polícia Federal. Doação de aeronaves da Polícia Federal a estados. Nós temos vários problemas e que o governo vem maquiando. Então a gente entende que isso é sim uma tentativa de diminuir a eficiência que já é pequena, que já era pequena, né, da Polícia Federal. E eles estão conseguindo, porque hoje a gente não consegue, hoje a Polícia Federal ela saiu de um status de quase polícia democrática e cidadã para uma polícia de governo. Hoje a Polícia Federal, infelizmente, tem o controle efetivo por parte do Ministério da Justiça. Autonomia zero. Autonomia zero. Aos interesses dessa gestão. Aos interesses da gestão hoje, Direção-Geral / Ministério da Justiça. Entendi. O que está engavetado que você acha que seriam os interesses agora, ou as investigações que foram canceladas, que deveriam sair da gaveta e que não querem de jeito nenhum? A gente tinha várias investigações em andamento e algumas que pararam, mas especificamente o que eu posso te falar, Raquel, é que as investigações maiores, de maior tamanho,
de combate à corrupção e ao crime organizado, todas estão paradas. A gente tem uma estatística, se você buscar aí no site da Federação Nacional dos Policiais Federais, tem um site, tem uma pesquisa que deixa bem claro isso. Mais de 60% dos policiais federais, uma pesquisa que foi feita de forma sem identificação, né, para os policiais federais não serem punidos, mais de 60% declararam que já tiveram ingerência política nas investigações. Para você ter ideia, eu acho que esse índice e essa pesquisa são muito interessantes para demonstrar para vocês como isso aí está sendo controlado. O caso mais emblemático que a gente pode citar aí para você seria o caso que surgiu na mídia e não caminhou, né? Que foi aquele caso da secretariado do então presidente Lula, né? Que não caminhou. Que era secretário, morreu, a investigação parou. Hoje a gente não tem nenhuma resposta, nenhum resultado desse tipo de investigação. A Rosemary. Exatamente. A investigação simplesmente não anda, né? A gente não tem resposta, pelo menos que eu saiba, eu não tenho resposta nenhuma dessa investigação e vocês da imprensa também não, né? O assunto ficou adormecido, tipo, morreu. O caso mais próximo agora que a gente pode citar foi a entrada do senador boliviano no país sem o controle de imigração, né? Porque qualquer pessoa que entra e saia do país tem que ter o controle de imigração feito pela Polícia Federal. Ele entrou com ingerência política dentro da Polícia Federal, porque ele entrou sem fazer todo o trâmite, porque ele não tinha nem como fazer o trâmite dentro da Polícia Federal. E a gente aqui, para citar o exemplo da Rosemary, a gente achando que as coisas estão caminhando e na verdade não estão. A gente nem sabe se está caminhando ou não. O que a gente sabe, o que eu sei aqui, Raquel, é de que a investigação simplesmente não apresentou mais nenhum resultado. Já tem bem uns 6 meses, no mínimo, né? Eu acho que até mais, né? Uhum. Bom, e na prática, qual é a situação de vocês, então? Vão participar da manifestação? Como é que se organiza a situação de greve, etc.? A gente viu que nós saímos de um período, ano passado, de 70 dias de greve, ininterrupta. E a gente viu que o governo federal ele não se incomoda com os policiais federais estando em greve parados. A gente acha que se a gente for para casa e ficar 2 anos de greve sem fazer nada, o governo federal não vai se incomodar. Então a gente mudou a estratégia. Nós vamos fazer movimentos descoordenados e pontuais para mostrar o descontentamento dos policiais federais com a falta de independência, com o controle político, com a falta de vontade desse governo em investir num efetivo combate à corrupção, com a falta de diálogo com o governo. O governo tem um mantra, né? Acho que até um número cabalístico, né? 15.8 virou um número cabalístico. Então, eles impõem e falam, olha, ou vocês aceitam isso ou vocês não vão ter nada. 15.8 é o aumento? 15.8 é o aumento? Ao serviço público como um todo, e nós não aceitamos. Uhum. E por que a gente não aceitou? Porque a gente nunca discutiu valores e números. O que a gente discutia é a reestruturação da carreira para que a gente possa dar à população uma segurança pública de mais qualidade, começando pela Polícia Federal. É lógico que a gente não pode ter ingerência na mudança estrutural de todas as polícias, mas dentro da Polícia Federal a gente queria uma reestruturação de carreira para que a gente comece a se equiparar às melhores polícias do mundo. Comece a andar, dar os primeiros passos no caminho de uma polícia técnica, né? Uma polícia que realmente demonstre resultados, e não uma polícia que o ministro da Justiça vire e fale assim, não sei o que vou fazer, manda a Polícia Federal investigar, fala aí que eu vou mandar a Polícia Federal investigar. Você já notou que quando o crime tem repercussão na mídia, o Ministério da Justiça aparece prontamente e fala que vai colocar a Polícia Federal para investigar?
Pois é, esse é um ponto muito complicado, porque a gente não tem as atribuições definidas em lei. Então, tudo que causa espanto ou que causa clamor público, o Ministério da Justiça se arvora no poder de colocar a investigação sob o crivo da Polícia Federal. Muitas das vezes, em tese, essa atribuição nem seria da Polícia Federal, mas como a Polícia Federal é a polícia que tem a melhor avaliação pela população brasileira, é o órgão estatal com melhor avaliação pela população brasileira, ele usa, o Ministério da Justiça usa esse bom nome para falar que vai colocar a cargo da Polícia Federal aquela investigação específica. E isso a gente quer acabar. A gente quer uma polícia técnica, a gente quer uma polícia cidadã, democrática e eficiente. E essa é a busca. Por isso a gente negou os 15,8, porque nunca foi esse o nosso pedido. O pedido de recomposição inflacionária é absurdo por si só, porque recomposição inflacionária é obrigatória pela Constituição Federal que o governo dê. E o governo faz 10 anos que não vem cumprindo com a Constituição Federal. Então a gente vê isso não como uma benesse, mas como uma obrigação do governo. Quanto à reestruturação da polícia, reestruturação da carreira, de a gente transformar e mudar essa investigação brasileira para uma investigação que tem eficiência, esse é o nosso pleito principal. É por isso que a gente está brigando, né? A gente quer um combate efetivo à corrupção. A gente quer um combate efetivo ao crime organizado. Uhum. É o que a gente imagina que a gente dorme pensando que isso está acontecendo, mas pelo que eu estou entendendo de tudo que você está falando, fica uma situação de fachada, né? É só você pegar as estatísticas, né? Pegando as estatísticas de eficiência, você vê que nós estamos 350 anos, no mínimo, atrasados no que diz respeito à segurança pública. Inclusive sem estrutura, sem equipamento. Olha, a estrutura vem sendo sucateada de 3 anos e meio, 4 anos para cá. A gente tinha uma boa estrutura, tinha uma condição financeira boa para trabalhar, e ela vem sendo sucateada de 3 anos e meio, 4 anos para cá, tá? Uhum. A gente pode falar que hoje a nossa estrutura é precária, sim, para as atribuições que o policial federal tem, tanto no que diz respeito à remuneração do policial, quanto no que diz respeito a repasses de verba para que as operações da Polícia Federal caminhem. Se você fizer uma pesquisa aí, saíram 2 ou 3 matérias recentes falando de cortes de verbas para os policiais federais, para a Polícia Federal especificamente. Corte de verba, acho que de montante de 50% a 60%. No caso especificamente do que foi noticiado da espionagem no gabinete da presidente, isso não seria atribuição da Polícia Federal em algum momento entrar junto com a ABIN ou não? É só a ABIN? Na verdade, se tiver qualquer ilícito, e muito provavelmente vai ser detectado algum ilícito, sim, é atribuição da Polícia Federal, porque trata-se de uma espionagem dentro da Presidência da República ou de dados e fatos específicos e afetos à Presidência da República e a ministérios. Então caberia sim à Polícia Federal esse tipo de investigação. Mas a princípio a parte política, a parte de investigação política do caso seria via Agência Brasileira de Investigação, de Inteligência, né? Desculpa. Uhum. A parte política, a parte criminal, a parte de investigação de delitos seria da Polícia Federal, sim. Essa investigação ela teria que ser feita pela Polícia Federal. E o que vai se tornar extremamente dificultoso, porque nós temos os nossos melhores quadros saindo da Polícia Federal, alguns extremamente desmotivados, alguns que saíram da inteligência por falta de reconhecimento profissional e também pelos cortes que vêm sendo efetuados no orçamento policial federal. Mas pode ser que em tese seja uma pauta que interessa ao ministro da Justiça. Sim, daqui a pouco o Ministério da Justiça vai declarar que a investigação dos crimes, você pode ter certeza que a investigação dos crimes, porventura existentes no caso, vão ser investigados pela Polícia Federal. Essa declaração, daqui a no máximo uma semana, você pode ter certeza que vão aparecer. 1 semana, 15 dias, vai aparecer essa declaração na imprensa. Entendi.
Bom, então vocês vão para a manifestação, vão trabalhar dessa maneira que você está falando, né? Greve não interessa porque na verdade é um presente, né? Exatamente. E tem alguma... A gente numa greve, nós iríamos atingir a população. E não é essa a intenção nossa. A intenção nossa é que o governo queira uma polícia eficiente. Então, nós parando, a gente afeta a entrega de armas, o controle de armas, o controle de químicos, a parte de portos, a gente afeta a emissão de passaporte. Não é essa a intenção. A intenção nossa não é atingir a população, muito embora a greve seja, vamos dizer assim, a última ratio, aquilo que a gente tem que usar quando não tem mais nada para discutir. E a gente está nessa situação com o governo. O governo não dialoga. Então seria, sim, um pleito e uma situação a se pensar. Mas hoje, o grupo de policiais que comanda a federação e a base votando, a base dos policiais federais em votação, entendeu que não seria a hora de fazer greve justamente por isso. Porque atingiria a população e o governo não está preocupado com essa situação da Polícia Federal parar. Ele está preocupado, sim, se existe ou não uma mídia e uma imprensa negativa. Infelizmente, nós chegamos a essa situação no diálogo com o governo federal.